Intrigantes, mas misteriosos símbolos esculpidos em rochas há milhares de anos. Os arqueólogos continuam encontrando as enigmáticas gravuras em rochas, conhecidas como marcas de copo e anel. Mas quais são realmente os objetos misteriosos que foram descobertos nos mais diversos países ao redor do mundo? São apenas belas obras de arte sem significado mais profundo? Ou as gravuras rupestres pré-históricas escondem uma mensagem galáctica? Juntamente com você hoje, gostaríamos de analisar mais de perto essa excitante questão. Esperamos que você goste desse tema empolgante. Mas antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Pedra Cocknoe. Era 1887, quando o reverendo James Harvey fez uma descoberta extraordinária perto da fazenda Cocknoe, na Escócia. Em detalhes, o padre encontrou uma enorme rocha que media não menos de 13 metros de comprimento e quase 8 metros de largura. Que esta não era de forma alguma uma rocha comum, torna-se clara quando olhamos as formações únicas que enfeitam o objeto. O enorme bloco foi equipado com cerca de 90 gravuras rupestres, precisamente trabalhadas, as chamadas marcas do copo e anel. A característica especial é que estes antigos símbolos, que consistem de uma tigela central e muitos círculos concêntricos, já foram descobertos muitas vezes. Os arqueólogos encontraram o que procuravam nas Ilhas Britânicas em particular, mas estes petróglifos pré-históricos também foram encontrados nos Alpes, em partes da Espanha e na costa atlântica europeia. A descoberta mencionada da Escócia, que ficou conhecida como a Pedra de Cocknoe, é uma das mais belas pinturas rupestres já encontradas em solo escocês, com sua elaboração em filigrama. A fim de proteger a venerável rocha de danos, a relativamente macia Pedra de Cocknoe foi enterrada nos anos 60. Mais tarde, no entanto, a descoberta fascinante seria examinada cientificamente e exposta publicamente. Dados os símbolos intrigantes que enfeitam o objeto, no entanto, não devemos desconsiderar uma questão importante. O que é realmente a Pedra de Cocknoe? Um mapa cósmico? Acredita-se geralmente que a Pedra de Cocknoe foi feita por volta do ano 3000 a.C., mas que razões poderiam ter convencido as pessoas daquela época, na fase de transição entre a Idade Neolítica e a Idade do Bronze, a criar tal estrutura? A questão do que realmente está por trás de tais petróglifos milenares ainda é uma fonte de debate acalorado entre os especialistas. Portanto, não há consenso entre os especialistas quanto a que os símbolos enigmáticos realmente objetivam. As teorias sobre isso vão desde obras de arte neolíticas até uma forma de linguagem escrita e mapas estelares antigos. Entretanto, a triste verdade é: nós simplesmente não sabemos. Alguns pesquisadores acreditam que estruturas como a Pedra de Cocknoe já desempenharam um papel importante em rituais religiosos. As enormes placas de rocha poderiam ter servido aos nossos antepassados como placas cerimoniais. No entanto, temos que admitir que essa parece ser uma reivindicação comum entre os historiadores. Cada vez mais, quando os pesquisadores parecem não ter uma explicação real para um artefato que foi encontrado recentemente, ele é rotulado como uma relíquia religiosa ou algum tipo de objeto cerimonial. Entretanto, na realidade, na maioria das vezes os especialistas não têm provas reais para isso, e é simplesmente o melhor palpite deles. Por causa disso, é importante esperar por mais pesquisas e o melhor estudo antes de fazer tais afirmações. Não menos emocionante é a suposição de que a Pedra de Cocknoe foi usada como um mapa no qual todos os assentamentos da área naquela época foram imortalizados. Mas o que dizer do estranho simbolismo das marcas do copo e do anel, que em sua forma, não parecem realmente reminiscências dos desenhos do mapa? Se você seguir uma teoria emocionante, as pinturas rupestres incorporam um ciclo de vida e refletem a crença na reencarnação na época. Por causa disso, algumas pessoas acreditam que a pedra foi esculpida para representar a vida após a morte, ou os céus acima. E na verdade, isto poderia estar correto. A astronomia na Antiguidade. A primeira aterrissagem tripulada na Lua, os rovers altamente complexos em Marte, a descoberta de milhares de exoplanetas. Em vista dos marcos astronômicos pioneiros alcançados nas últimas décadas, pode-se rapidamente pensar que a exploração espacial é um fenômeno dos tempos modernos. Pode ser verdade que nossos ancestrais eram naturalmente incapazes de lançar foguetes e satélites no espaço,
Mas isso não significa, ao contrário, que os antigos estudiosos não olhavam com interesse para o céu estrelado. Como as estrelas parecem se mover atrás do céu a cada noite, os ancestrais também olhavam para cima e se perguntavam exatamente onde a Terra ficava no quadro mais amplo do cosmo. Ao longo do tempo, diferentes civilizações desenvolveram diferentes sistemas para tornar tangível a compreensão do universo em um contexto terrestre. Os sistemas de pesquisa astronômica que surgiram entre a Babilônia e os antigos egípcios serviriam mais tarde como base para a astronomia grega. E, de fato, é acima de tudo o trabalho e o mundo de pensamento emocionante dos antigos gregos, que ainda hoje está amplamente documentado. A base para isto é que a tradição de pesquisa astronômica dos gregos foi mais tarde retomada e desenvolvida por estudiosos islâmicos e europeus. Se olharmos mais de perto a compreensão da astronomia da Grécia Antiga, o primeiro fato pode nos surpreender. Os astrônomos daquela época já sabiam que nossa Terra tinha uma forma quase esférica. A suposição de que os antigos pesquisadores viam nossa casa terrestre como um disco plano é, na verdade, uma concepção errônea generalizada. Como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Eles apenas confiavam nas coisas que viam. No século V a.C., Anaxágoras e Empédocles notaram as primeiras referências válidas à face esférica de nosso planeta natal. No contexto de um eclipse lunar, os pesquisadores reconheceram que a sombra que nosso planeta natal lança é claramente redonda. A conclusão lógica é que o objeto que cria esta sombra também deve ser redondo ou esférico. Entretanto, como não se sabe que os eclipses lunares ocorrem com muita frequência, outras formas tiveram que ser encontradas para sustentar a tese da Terra esférica. Aqui, era sobretudo a navegação que deveria fornecer aos especialistas informações importantes sobre a forma do nosso planeta. Sempre que um navio aparecia no horizonte distante, era sua ponta que era a primeira a se revelar. Um fato que corresponde exatamente à suposição de que nossa Terra é esférica. Se isto fosse plano, seria de se esperar que o navio inteiro fosse visto assim que aparecesse. Medindo a Terra. Com a ajuda dos eclipses lunares, os astrônomos gregos não só conseguiram reconhecer a forma de nossa Terra, mas também obter outros conhecimentos importantes sobre nosso planeta natal. Aristarco de Samos chegou à conclusão de que o tamanho da sombra da Terra na superfície da Lua também poderia ser usado para calcular as dimensões de nosso planeta. Também Erastótenes de Cirene, um dos principais estudiosos gregos do século III a.C., lidou com a determinação da circunferência da Terra. Assumindo que as cidades de Alexandria e Assuã se encontram no mesmo meridiano, ele mediu as sombras lançadas pelos dois locais para calcular seus ângulos em direção ao Sol. A constatação: a circunferência da Terra é de 250 mil estádios. O problema: o valor exato do comprimento da unidade de medida estádio é completamente desconhecido hoje em dia. O fato de a visão de mundo dos antigos gregos diferir drasticamente da nossa atual é comprovado, entre outras coisas, pela suposição feita por Aristóteles. Como Platão e Empédocles antes dele, ele acreditava que nosso cosmo é composto de 4 elementos básicos: fogo, água, ar e terra. Simplesmente não havia espaço vazio no sistema de pesquisa do polímata. Aplicados ao campo da cosmologia, os 4 elementos fundamentais podiam ser distinguidos em termos de seu peso. Enquanto a terra representava o elemento mais pesado, o fogo e o ar encarnavam o mais leve. Aristóteles assumiu que as substâncias mais leves estão lentamente se afastando do centro do universo, enquanto as mais pesadas estão se afastando cada vez mais em direção ao centro. Todas as coisas que não poderiam ser claramente classificadas como fogo, água, terra ou ar deveriam, portanto, ter representado misturas desses elementos. Aristóteles também estava certo de que as leis naturais que prevalecem na Terra não poderiam ser transferidas para outras partes do universo, suas próprias regras deveriam se aplicar aqui. Descobertas e legado. Por sua vez, o estudo cuidadoso do céu noturno forneceu aos antigos astrônomos a percepção de que o universo contém 2 tipos distintos de objetos celestiais. Naquela época, estes eram divididos em estrelas fixas e estrelas errantes.
A maioria das entidades cintilantes parecia estar se movendo exatamente na mesma velocidade, mantendo-se fiel à sua ordem ancestral, às estrelas fixas. Outros corpos, tais como a Lua, o Sol e os outros planetas, por outro lado, apresentavam padrões de movimento completamente independentes. Para os gregos, estas eram as estrelas errantes. Transferidas para o quadro cósmico, todas essas estruturas teriam sido localizadas dentro de uma grande esfera galáctica. A esfera correspondente foi, por sua vez, dividida em uma área externa celestial e uma área interna terrestre. Embora saibamos hoje que o universo está em constante expansão e sujeito aos mais diversos processos de mudança, Aristóteles acreditava que o cosmo era uma entidade totalmente imutável. Ptolomeu, mais tarde, fez um modelo que poderia ser usado para determinar e prever os movimentos dos corpos celestiais. Para isso, ele usou círculos excêntricos cujos centros não representavam a Terra, mas outros pontos no espaço. Um modelo complexo que emergiu das observações do estudioso foi surpreendentemente preciso. Desta forma, Ptolomeu acabou se tornando uma espécie de precursor da tradição da pesquisa matemática, cujos modelos se concentravam principalmente na previsão dos processos e movimentos esperados no universo. Mesmo que as opiniões dos antigos gregos muitas vezes diferiam drasticamente de nosso conhecimento atual, eles desempenharam um papel importante na pavimentação do caminho para a cultura moderna e produtora de conhecimento da pesquisa. Medidas das estrelas. Um aspecto interessante sobre o povo grego e sua história é que eles devem ter tido um conhecimento altamente avançado de matemática para chegar a algumas dessas conclusões extravagantes e, em sua maioria, precisas sobre o universo. Sabemos que os gregos eram extremamente inteligentes em comparação com outras pessoas do mundo, e isto é verdade quando consideramos a máquina de Anticítera, um dispositivo que pode ter ajudado a conspirar nosso mundo natural. A máquina de Anticítera é um dos equipamentos mais interessantes que já descobrimos e foi encontrado na costa de Anticítera, uma ilha que pertence à Grécia. Desde sua descoberta, os cientistas têm trabalhado dia e noite para entender para que esse dispositivo poderia ter sido utilizado e como foi construído. Sabemos que foi construído em bronze, mas quase todas as esperanças de trazer o dispositivo de volta à vida foram completamente destruídas. Ele está longe de ser oxidado e está completamente aprisionado. Felizmente, os computadores nos permitiram criar reconstruções digitais do dispositivo, mas isso ainda não significa que nossas teorias sejam completamente verdadeiras. A maioria dos cientistas acredita que o dispositivo teria sido usado para monitorar as estrelas e teria sido finamente sintonizado para coincidir com o Sol, a Lua e vários planetas do Sistema Solar. O mecanismo teria ajudado os gregos a entender melhor os movimentos dos planetas e os ajudaria a cultivar plantações com base nas mudanças sazonais que chegariam. Esta teoria continua a afirmar que o dispositivo também poderia ter funcionado como um calendário e que teria sido usado para criar calendários solares, calendários lunares e até mesmo um calendário de 4 anos. Ainda assim, não temos certeza de nada disso, mas a pesquisa ainda está em andamento e poderíamos eventualmente ter uma explicação sobre como esse dispositivo foi construído e para que ele teria sido usado. Por enquanto, nada mais nos resta do que adivinhações de cientistas e especialistas, mas há muita esperança de que esse dispositivo seja decifrado de uma vez por todas nos próximos anos. Claramente, a humanidade antiga tinha muito mais respostas sobre o universo do que as que temos hoje. De qualquer forma, os humanos antigos eram provavelmente muito mais inteligentes do que nós jamais poderíamos dar-lhes crédito suficiente. Embora eles possam não ter tido acesso a toda a tecnologia que temos hoje, eles usaram os recursos ao seu redor para encontrar algumas maneiras muito engenhosas de navegar pelo mundo. Estamos interessados na sua opinião. O que você acha da misteriosa Pedra de Cócno e da pesquisa astronômica dos antigos gregos? Nos diga o que você pensa sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Se você gostou de nossa publicação, por favor, nos dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para se manter atualizado. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima.